E hoje nós vamos estar falando sobre o sétimo pilar para construir um relacionamento saudável, tá bom? E o sétimo pilar nada mais é do que a empatia, tão falada empatia. E eu acho que é um dos temas mais importantes a serem abordados. Por quê? Eu vejo que a empatia foi um termo fantasiado, que todo mundo acredita que sabe o que é, imagina ser empático, quando a maioria das pessoas não entende realmente o que é e não é empática de forma alguma, principalmente quando nós estamos falando de relacionamento íntimo, sendo que talvez essa pessoa que tem essa intimidade com você seja justamente ela que está te causando dor, justamente ela que está te causando sofrimento. Então, como sempre, aqui eu vou começar com uma definição simples para te ajudar a entender, tá? A definição que eu trouxe dentro de estudos dentro da psicologia, não de senso comum, é que a empatia é uma habilidade psíquica de sentir o que a outra pessoa sente em uma situação. Presta atenção nessa palavra. É a habilidade psíquica de sentir. Sentir não significa entender racionalmente. Sentir como outro se sente é algo extremamente mais amplo do que eu achar que sei sobre o que o outro está passando. A dor, eu sei o que é. Você quer ver um exemplo de zero empatia? Você já deve ter ouvido isso em alguma conversa. Você chega para uma pessoa para descrever uma dor que você está passando, né? Se você viu a aula anterior, o sexto pilar, nós falamos sobre confiança. Eu dei um exemplo lá de uma pessoa que estava com um cisto no corpo, um cisto na tireoide, e ela chega para a família dela, uma mulher, ou chega para o esposo dela, e vai falar que ela está com esse cisto, ela está preocupada, ela fez os exames e o médico falou que precisa de um procedimento cirúrgico. E a forma mais simples, que eu vejo com muita clareza em vários exemplos, de observar que não há empatia, essa pessoa chega para falar, e o que o familiar fala para essa pessoa? Ah, vai ficar tudo bem. Eu já tive um cisto 2 vezes maior, tirei, tá ok. Aí essa pessoa chega lá pro marido, não, fica tranquilo, o médico é muito bom. Vai tirar isso aí, tá tudo resolvido. As falas das pessoas, normalmente, elas podem até ter um acolhimento, mas você observa que ela é levada por uma própria percepção. Você viu o exemplo do familiar? Ah, meu cisto. Não, o meu. Quando a pessoa falou isso, significa que ela ouviu o que você disse sobre o seu cisto, mas ela já puxou o pensamento dela referente a ela. Pô, mas eu tive um desse aí, foi muito mais grave que o seu e eu não estava reclamando assim. Esse é o extremo oposto da empatia. E a maioria das pessoas que se julgam empáticas são desse jeito. São desse jeito. Por isso que cria essa questão aqui, eu criei essa questão dos 9 pilares, porque a maioria das pessoas que acredita que tem esses 9 pilares não tem na prática, não executa. E falando em caráter de urgência, continua vivendo uma vida medíocre, com relacionamento mediano, com resultados medianos, com qualidade de saúde mediana, e vai tocando. E acha que está certo, que está tudo bem. Se acha o dono da razão tendo uma vida medíocre. Medíocre. Uma vida sem saúde, sem prosperidade. O que é isso? Com a capacidade que tem. Total capacidade. Mas escolher o não viver porque eu acho que eu sou um dono de uma razão. Ou dona de uma razão. Eu acho que eu sou empático, mas eu não sou. Eu acho que eu respeito, mas eu não respeito. Eu acho que eu sei demonstrar meu amor, mas na verdade eu não demonstro. Mas eu me apego à ideia de que eu sei aquilo e acabou e me fixo ali. E fico tendo os mesmos resultados negativos. Não preciso te lembrar, né? Por que eu falei caráter de urgência? Porque você está morrendo. Você nunca mais vai ter o dia de hoje para viver amanhã. Você está morrendo. Olha o que aconteceu. A pandemia colocou isso em mais evidência, né? Nós, seres humanos, agimos como se fôssemos imortais. Falamos muito pouco sobre morte e sobre o que isso representa em nossas vidas. Mas a única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer. Nossa, que clichê, mas ninguém nem fala sobre o clichê e não para entender o clichê. Então você não vai ter 20 anos de novo, você não vai ter 30, 40, você não vai ter aquela oportunidade de novo. E trata com o menor valor possível, tanto a sua quanto a do outro. Então pense nisso. Definição, vou repetir. Habilidade psíquica de sentir o que a outra pessoa sente.
sente, o que ela sente. Ela sente, não o que você sente sobre isso. É o que ela sente. Isso é empatia. Não é você achar que sabe o que é. É você sentir o que ela sente. Não é simples. Não é simples. Você tem que ter um ego extremamente diluído para conseguir chegar a um nível desse. Não é simples. Mas é possível. Pode ser trabalhado. Eu vou te mostrar nessa aula uma maneira mais simples, dividindo o processo empático em etapas, para que você consiga se colocar de forma mais empática e chame a mulher, o homem aí no seu relacionamento para fazer esse trabalho junto com você. Mútuo, fica muito mais fácil você evoluir, aprender alguma coisa quando você faz esse trabalho mútuo, tá bom? Eu trouxe aqui o maior benefício. Qual que é o lance da empatia, né? Por que que é tão importante? Vou colocar dois, mas um deles é o maior benefício que você vai adquirir por ser empático. Você sendo empático, o que que isso vai agregar na sua relação e por que que eu coloquei a empatia, como um pilar? A empatia vai naturalmente, a hora que você começa a sentir o que o outro sente, naturalmente, você vai aumentar a sua capacidade de ajudar. O ser humano empático, aquele que consegue sentir o que o outro sente, tem capacidade maior, mais ampla de ajudar. Simples. Não complica isso. Quanto mais empático você é, mais você consegue ajudar. Se você conseguir ajudar seu parceiro, sua parceira, sua relação melhora ou não? Sim ou não? Não é simples? Quanto menos empático você for, menor a sua capacidade de ajudar. Se seu parceiro, sua parceira está lá lascado, num período difícil, tudo complicado, você não consegue fazer nada, não consegue ajudar nada, só olha para o próprio umbigo. Vai criar problemas, não vai? Tá vendo como a conceituação não precisa ser complexa? Essa parte conceitual, ela precisa ser simplificada para que na hora que você vá para a dinâmica do seu dia a dia, você tenha clareza do que você precisa observar e fazer. É na prática. Quanto mais simples for colocado um conceito, mais fácil vai ser que você consiga aplicá-lo no seu dia a dia. Toma muito cuidado com isso, de não querer mistificar, dar nome bonito, glorificar alguma coisa, achando que ela tem mais valor por ser complicada. O que faz com que as questões comportamentais e emocionais sejam complicadas é a aplicação delas na prática. Mas você tem que saber para onde ir. Então, quanto mais você fizer o exercício empático de tentar sentir o que o outro está sentindo, mais fácil será a sua capacidade de ajudar essa pessoa. E como aqui estamos falando de relacionamento íntimo, se você ajuda essa pessoa, adivinha? Você está ajudando si próprio. Porque se ela melhora, você melhora. Sua vida está intimamente ligada a dela. Isso é extremamente óbvio. Não é seu inimigo. Eu já vi atendo pessoas, como psicólogo, atendo pessoas que tratam o parceiro como inimigo. É um braço de queda, né? Vamos ver quem tá por cima, quem tá por baixo. Ele corre atrás, eu corro atrás. Ah, machucou, vou machucar mais. O que é isso? Isso é o oposto extremo de tudo que nós falamos aqui. Ah, mas esse é o normal. É o normal seu, então. De um relacionamento maluco sem saúde. O normal é saúde. O normal é isso aqui, ó. O normal são os 9 pilares aplicados na vida e tendo uma vida que presta. Ah, mas ninguém é assim. Eu conheço uma infinidade de gente que vive assim, vive muito bem. Sem conversinha. Não se apegue ao normal seu que você escuta na roda das amigas que tem meia dúzia de relacionamento frustrado. Não olha pro ruim e naturaliza ele como normal, porque meia dúzia de gente vive aquilo. Isso é uma escolha sua, não é um padrão de todos. Então, é possível ser empático. Por isso que eu estou te colocando isso. E você pode ser mais empático. Você pode ser mais empática e colher benefícios disso através de amor e benevolência. Amor e benevolência dentro da sua relação.
Amor, tá? Fala essa palavra de boca cheia. Amor. Eu amo. Amor, tá? Tem que gostar, tem que querer sentir. Tem que se achar digno de ser amado e de dar. De sentir. Como que eu vou conseguir ser empático com alguém se eu só vejo caos? Se eu só vejo dor? Se eu só vejo ruína? Eu não consigo nem focar em mim, porque o tempo inteiro está incomodando, doendo, borbulhando dentro de mim coisas negativas. Como que eu vou pausar e olhar para o outro e sentir positivamente uma reflexão em cima do que o outro você não vai conseguir. Por isso que eu falei que a minoria realmente é empática. Porque não dá para fazer se aqui dentro tiver tudo destruído. Não dá. É humanamente, biologicamente, psicologicamente impossível. O cérebro não é um objeto abstrato que cada um faz o que quer. Vai estudar neurologia. Vai estudar neurociência. Tem física aqui. Você abre o crânio, tem um sistema cerebral biológico ali. Tem regras, tem funcionamento. Não dá. Tá bom? Então a gente tem que fazer uma reconstrução. Hoje existem muitos estudos falando sobre neuroplasticidade, capacidade de desenvolvimento cognitivo, questão de neuroquímica, como estimular produções de determinados neurotransmissores. Dá para fazer muita coisa boa e evoluir do jeito que você quiser. Mas tem que ir pro lado positivo da coisa, tá? Você não vai ser mais empático pensando besteira o dia inteiro. Dentro desse maior benefício, que você sendo mais empático, você aumenta a sua capacidade de ajudar, tem a questão natural que quando você aumenta a sua capacidade de ajudar, você demonstra mais amor. Todo mundo fala do amor do jeito fantasiado, né? Eu escuto muita gente falar de amor, mas eu não vou terminar porque eu amo ele. Mas na hora de falar para ser empático e ajudar a pessoa a resolver a vida, cadê o amor de verdade? O de trabalho, de suor? Cadê aqui? O fictício para ficar juntos os dois se matando, serve. Eu posso falar que eu amo para me manter numa relação tóxica ou abusiva. Mas quando eu te convido para falar de amor, sobre trabalhar do lado construtivo e desenvolver empatia para ajudar, cadê? Por que esse não? Por que o positivo não, só o negativo? Por quê? Porque a maioria das pessoas que conhece, para. E coincidentemente, dos nossos 9 pilares para construir um relacionamento saudável, o amor está lá no quarto pilar. Comecei a falar isso na aula passada. Não é aleatório, tem uma sequência, tem um porquê. Tá? E aí vamos visualizar então, tá, Júlio? Eu entendi já que a empatia tem esse valor. Se eu conseguir ser mais empático, entendi que não é só olhar para o outro e achar que eu sei o que ele está passando, é eu tentar sentir o que ele está sentindo, que deixa tudo extremamente mais complexo. E eu quero ser mais empático. Quais são as primeiras barreiras que você vai encontrar a tentar desenvolver a simpatia? A primeira delas é o egocentrismo. Quanto pior você tiver na sua vida, presta atenção aqui. Quanto mais machucado, quanto pior você estiver na sua vida, quanto mais dificuldade você tiver, menos você vai conseguir olhar para o outro. Porque a sua dor vai gritar, vai arder. Ela não vai fazer tanto barulho na sua cabeça que você não vai conseguir focar em outra coisa sem ser você mesmo. Você já sentiu dor de algum tipo? Dor de verdade. Dor de verdade. Vamos pensar no nível físico. Há 2 anos eu operei a coluna, eu tive um BOzão no nervo ciático, preguei uns parafusos de titânio e umas placas na minha coluna. Antes de operar, eu senti dor. Como eu sei que é dor de verdade? Eu fui pro hospital, fiquei lá tomando morfina e a dor não passava, nada passava aquele negócio, era um negócio absurdo. Quando essa dor estava em pico, eu não conseguia pensar em mais nada. A dor me desconcentrava completamente, eu não conseguia raciocinar. E a dor emocional não é diferente. Se você está com uma dor profunda por alguma vivência, algum trauma, algum abuso, alguma escassez, dificilmente você vai conseguir olhar para o outro. Então, para você ser menos egocêntrico,
Não basta você deitar no seu sofazinho e pensar que você vai ser menos e focar nisso, deitar na cama, rezar, quero ser menos egocêntrico. Ajuda? Ajuda. Mas pediu, creu, recebeu, faz. Cadê? Então, se tem dores criando um comportamento egocêntrico em você, o que você vai fazer hoje, aqui agora, hoje, para diminuir essa dor? Pensa. Tal coisa está te incomodando. É um conflito com seu pai, é um problema financeiro no seu serviço, é uma frustração de âmbito profissional que você não se realizou, é seu corpo, que você não está se sentindo bem com seu corpo. Vamos pegar do corpo, você não está se sentindo bem com seu corpo, né? É uma dor, faz você ter queda na autoestima, se sentir um lixo, sem valor, achar que seu namorado, sua esposa vai pegar todo mundo menos você, aquela baboseira toda, né? Real, mas baboseira. Então, já que é uma dor, essa dor te deixa mais egocêntrica e você entende que a dor te atrapalha a ser empática, ela é uma barreira, você vai sair dessa live e vai correr e ir para academia. Agora, hoje. Ah, não vou, então você não quer resolver. Ah, não é fácil assim. É, é. Porque você tem capacidade. Você tem. É trabalhoso. Fácil é. É levantar e ir. Levantar e ir. E isso serve para qualquer exemplo, tá? Você tem total capacidade. Querendo ou não querendo, você tem. Foi dado a você biologicamente, por ele, por acréscimo, intelectualmente, tá aí, tá aí. Então, quer trabalhar, resolver as questões da primeira barreira para ser menos egocêntrico, para ser empático, levanta a bunda e vai resolver o que está te machucando. Não é só isso? Não. Mas se você focar nisso, vai melhorar muito seu nível de autopercepção e de desenvolvimento de empatia para ajudar a criar uma relação saudável. Ah, é dinheiro. Então você vai sair dessa aula e vai abrir seu notebook, seu celular e vai aprender um conhecimento e aplicar ele hoje para ganhar dinheiro. Ponto. Hoje, agora. É espiritual. Você vai ajoelhar e rezar. Agora. Agora. Vamos fazer. Agora. O lance de qualquer aula, gente, principalmente essas que eu trago aqui de desenvolvimento pessoal, é aplicação. Você não precisa ver 100 aulas dessa. Você precisa ver uma e aplicar um ano em cima dela. Batalhar em ação para desenvolver sua cabecinha para começar a pensar naquele formato. Entende? É diferente. Ah, mas está sendo firme. Porque eu quero que você construa empatia na sua relação e viva feliz. Viva bem, por que não? Ou você prefere de novo alguém que vai falar uma coisa só confortante para você, que você vai se sentir agradado, você termina aquele conteúdo, volta a viver os mesmos problemas dentro de casa, na mesma zona de conforto. É o que acontece em maioria. Esse é o bom? Fantasiar a realidade é o bom porque ela é mais confortável? Quem falou isso? Crie o desejo de se desconfortar pelas coisas boas que você pode construir na vida, tá bom? Então, a primeira barreira é o egocentrismo. Para trabalhar ela, elimine dores. Vai atrás de desconstruir as coisas que estão te machucando, que estão te agredindo, que estão te afetando. E a segunda grande barreira que você vai encontrar na hora que você for tentar ser mais empático é o preconceito. E hoje em dia a coisa mais fácil que existe é visualizar questões relacionadas a preconceito, né? Eu sempre trago exemplo político. Você odeia o Bolsonaro, o genocida, maluco, não dá injeção, matou todo mundo. E ali tem um amiguinho que você precisa ajudar, vestido de vermelho, Lula livre. Você consegue olhar para ele com empatia, total amor, para tentar sentir como ele sente e ajudar? É para poucos, tá? E estou dando um exemplo bem medíocre a ver com política. Não vou nem aprofundar em coisas mais significativas da vida. Poucos. Poucos. Poucos, tá? Empatia, preconceito, é isso. É conseguir olhar para o outro como o outro se sente. E para eu olhar para o outro, eu vou ter que desmanchar todos os conceitos de vidas que eu tenho, falar, ó, conceitinhos, meus conceitos, eu acho que a pessoa tem que pensar assim,
tem que agir assim, trabalhar assim. Eu tenho minha vida, eu tenho meu jeito, eu tenho minha personalidade. Mas para eu ser empático, eu tenho que pegar isso aqui, vem pra cá, vem pro canto um pouquinho. Dá um tempinho, tá? Deixa eu de lado só um pouquinho. Deixa eu olhar para essa outra pessoa aqui. Não é tão simples na prática. Eu dou um exemplo sempre quando a pessoa traz questão de dinheiro, tá? A pessoa chega, Júlio, eu queria uma oportunidade para ganhar dinheiro, agora ficou difícil, a pandemia, blá blá blá, blá blá blá, né? Tá. Aí eu estudo, eu oro, eu rezo, eu peço, beleza. Aí o cara chega, acorda no outro dia, vai lá na padaria tomar um café da manhã, focou que quer uma oportunidade, orou, pediu a Deus, rolo todo. Sentou na padaria. Só que mesmo que ele não pense sobre isso, lá no fundo, ele tem preconceito sobre gays e negros. Um exemplo bem simples. Ele acha que não, né? Ele nega para si mesmo, igual boa parte das pessoas faz quando a gente fala sobre preconceito. Porque você ser preconceituoso hoje se tornou algo feio. Se não fosse, não fariam isso, mas censuram por causa disso. Inconscientemente. Aí ela sentou na padaria, pediu o café dele. Ele mexe com imóveis e sentou do lado dele um homem homossexual, gay e negro, muito bem sucedido, dono de escritório imobiliário que está procurando novas pessoas para trabalhar com ele, para ajudar a vender imóvel, locar imóvel, empreendimentos, construir, etc. E esse cara que sentou aqui, que tem esse preconceito, ele normalmente cumprimenta as pessoas a seu lado, não é uma pessoa extremamente introvertida, mexe com venda, tudo bem. Mas não vai cumprimentar esse amiguinho aqui do lado, por causa da cor e orientação sexual. E aqui estava a oportunidade que ele queria. Conseguiu entender o que é o preconceito na prática? Como ele é limitante? O preconceito te coloca dentro de uma bolha onde você cria a ideia de que você é um juiz autoritário que sabe alguma coisa da vida e o seu saber é a verdade útil, e tudo que está fora dessa bolha não serve. Qual que é o problema disso? Dentro dessa bolha só vai ter gente parecida com você. Com as mesmas limitações, com as mesmas dificuldades, pode ter as mesmas virtudes também, mas é isso aqui só. E para resolver uma questão ampla, eu preciso olhar para o mundo de uma forma mais ampla. Você precisa se desenvolver. Então, o preconceito na prática, ele é bem simples de entender. Bem simples. Bem simples mesmo. A maioria das pessoas não gosta de conversar sobre isso porque você não aceita que você é preconceituoso em alguns contextos. Aí te ofende se eu falo assim. Mas não estou aqui para te ofender, eu estou aqui para te trazer para a realidade para a gente evoluir junto. Eu, você, a comunidade, todo mundo. Eu também sou um plebeu que tenho que lidar com os meus preconceitos tal como você. Sou um ser humano igualzinho. Serve para todos, não muda nada. Ninguém está num pedestal. Lembra do outro pilar que a gente conversou? Humildade. Humildade. Agora você vai entendendo que todos os pilares nessa construção de relacionamento saudável vão se sincronizando. Essa é a diferença. Então, a outra barreira é o preconceito. Quanto mais preconceito você tiver, mais dificuldade você vai encontrar em ser empático, tá bom? E a terceira barreira que você vai encontrar ao tentar fazer essa busca de construção da empatia são as questões de valores e crenças culturais. O que isso tem a ver? Quando eu falo sobre conhecimento, por exemplo, você sabe por que a economia é como ela é? Você já estudou? Quantos livros de economia você já leu? Sem ser economista. Algum não economista aqui já leu um livro de economia? Comenta aí pra mim. Vamos lá. Menos de 1% das pessoas que assistem isso provavelmente leu um livro inteiro de economia, sem ser economista, tá? Ou seja, você não sabe nada de economia. Nada. Mas adivinha, na hora de conversar sobre dinheiro e economia, você volta a ser um juiz. Você viu seu pai, sua mãe, você tem conhecimento empírico assim, assado. Sabe tudo, né? Beleza. E ali, você entendeu, se você
Se você realmente entendeu, você entende que o sistema econômico vigente tem a ver com o Adam Smith. E esse Adam Smith lá, ele falou o seguinte: ó, pega e cuida de você mesmo, o melhor que você pode fazer. Foque em você mesmo, o melhor que você pode fazer. Estuda, trabalha, se desenvolve, entende o mercado de trabalho, cria valia em serviço, bora. E o outro faz a mesma coisa. Ele estuda e foca, etc, etc, etc. E cada um cuidando de si no máximo, a gente vai indo, vai trocando valores de valias em prestações de serviço ou produtos. Tá? Só que isso é uma armadilha. Porque o sistema dele diz para você que você tem que focar 100% em você. De forma egocêntrica. Então vou focar só em mim, vou crescer e dane-se tudo. Cara, isso é totalmente anti-empatia. Mas, Júlio, se não for assim, você não é responsabilidade sua? Sim, eu sou responsabilidade minha, eu tenho que focar em mim. Mas tem uma diferença entre eu focar em mim, assumir responsabilidade sobre a minha existência, e eu ser alguém egocêntrico que só foca em mim. Só foca em mim. Daí cria a ideia lá do capitalismo selvagem, que todo mundo fala. Vai longe essa história. Só estou usando como exemplo. A gente pode abordar isso em outro momento, não vou trazer isso hoje. Mas tem outro carinha, que esse é meio ignorado, que foi até prêmio Nobel, John Nash, que falou o contrário. Tá? Quem estudou economia aqui sabe o que eu estou falando. Cuida de você e cuida do irmãozinho aqui do lado igual você cuida de você. Que se todo mundo cresce e faz a mesma coisa, gira um looping de ajuda mútua e todo mundo prospera. Óbvio que não é o sistema dele que está vigente. Qualquer coincidência com o que aquele amiguinho cabeludo 2000 anos atrás falou, não é coincidência, tá? Também vai ficar para um próximo ponto essa conversa. Mas a questão é bem simples. Nossos valores e crenças culturais, somando esse exemplo econômico que eu dei, em maior parte, te ensinam que você tem que cuidar só de você, ganhar um monte de dinheiro, tocar sua vida, ter meia dúzia de casa, uns investimentos, né? Hoje está na moda aí, tem uns investimentos em bolsa, mercado imobiliário, exterior, fazer 2, 3 viagens, postar foto no Instagram e tá resolvido, zerou a vida. Paga um colégio particular para os filhos, Unimed, um convênio legal, inglês, um pulmãozinho, né? Um arroz com feijão, né? É ou não é? É ou não é instalada essa crença cultural, que essa é a prosperidade? Para a classe média. Estamos falando aqui de alguém que está podendo assistir uma aula online, tem acesso à internet, tem computador, um celular, alguma coisa. É ou não é? Então toma cuidado para suas crenças, os seus valores, e muitos deles, tá? Não é porque você é ruim ou bom, foram introjetados em você, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sociedade, pelo professor, pela escola, pelos amiguinhos, pelo primeiro trabalho, pela primeira namoradinha, pelo primeiro namorado, por tudo. Você foi inserido, você nasceu num contexto, você não é um negócio isolado, 100% solto e livre. Tudo é sistêmico, o ser humano é social por natureza. Você tem um sistema genético e fenótipo, você foi absorvendo tudo desde 4, 5 meses de gestação, você já estava formando seu sistema nervoso, absorvendo informação. E essas informações culturais e de valores vão sendo cuspidas ali em você. Você vai começar a filtrar elas depois, quando você está lá entrando na pré-adolescência, que você começa a questionar melhor as coisas, mas na hora que você começa a fazer esses questionamentos, imagina o volume de informação que já não tem ali. E às vezes, eu dei o exemplo da economia por causa disso, porque às vezes aquelas crenças, aqueles valores te induzem a ser egocêntrico e preconceituoso. E naturalmente você vai ser menos empático. E coincidentemente, a hora que você for construir sua família, seu relacionamento vai ser uma droga. Cai a ficha. Não é difícil, cai. E não é um mundo que é injusto, que homem não presta, que mulher é interesseira, não tem nada a ver. É você que não se deu conta disso. E está no piloto automático. E ainda está achando, lembra do início da aula? Está achando, viajando na maionese, que é empático, não é preconceituoso e não é egocêntrico. Por isso, o pilar da humildade. Por quê? Para eu ser negativo comigo mesmo? Não. Para eu ser sincero.
descritivo, olhar no espelho e descrever o que eu vejo, não o que eu quero que seja. O que eu vejo, quem eu sou. Não o que eu acredito que eu sou, quem eu sou. Eu sou o resultado das coisas que eu faço. Olho para minha vida, quais são os resultados das coisas que eu faço? Esse é o Júlio. Ponto. Quer ver um exemplo bem simples como essa viagem astral se dá? Quantas vezes eu já perguntei em atendimento à comunidade, você se considera uma pessoa próspera financeiramente? Sim, claro. Quantos você tem investimento, quanto você tem na conta corrente? Printa para mim aí. Menos sei lá o quê, mas ué. Se você é próspero financeiramente, por que você não cria mais valia e não está com dinheiro? Então você acredita uma coisa que não existe. Amanhã você pode ser, hoje você não é. Você pode se permitir focar, construir. Hoje você não é. Puxa ali para o lado, eu trouxe um pouquinho hoje, né? Ah, Deus, Deus, Deus. Ah, você acredita em Deus? Deus é manifestação de amor incondicional. Só que você é preconceituoso, egocêntrico, não é empático. Se você avaliar de uma forma humana, descritiva, é basicamente o anticristo. Ué, nossa, que pesado. Mas se você não olhar para a realidade, como você se trabalha, como você se transforma. E eu tenho que enxergar as minhas limitações para eu poder trabalhar elas, caso seja do meu interesse. Às vezes o seu relacionamento não está fluindo bem porque você não está realmente sendo empático. Ah, mas meu namorado, minha esposa, aqui eu estou falando com você. É com você, é mais fácil você começar o trabalho através de si, antes de delegar tudo. Às vezes a falta de empatia está criando um monte de problema. Qual é a dificuldade de olhar no espelhinho? É realmente, eu tenho preconceito disso, puxa, é verdade. Em vez de tentar ver a necessidade dele ali, eu estou focado só em mim aqui. Ah, eu percebi que eu fui criado assim, assim, assado com os meus pais, meus avós. Eu realmente tenho valores que fazem eu pensar assim, assim, e fazem eu ser menos empático. Qual que é o problema? Você não vai ser uma pessoa ruim por causa disso, não tem nada de errado nisso, é só uma condição normal humana. Você vai olhar e caso você queira e discorde que aquilo não esteja dando os resultados que você quer, você vai mudar. Para de censurar questões que você acredita que sejam defeitos, feios ou qualquer coisa em você. A maior beleza da vida é eu conseguir ter a habilidade de transformar, transmutar algo que eu acho negativo em algo positivo. É uma habilidade humana absurda isso. E isso faz a consciência humana ter um transcender absurdo. Absurdo. Então, 3 barreiras: egocentrismo, preconceito, valores e crenças culturais que são introjetadas desde lá, que você era criancinha. Tá joia? Agora então, para ajudar, tem mais uma. Não vou trazer uma curiosidade antes que eu separei aqui para vocês. Olha que interessante, para vocês verem como eu falei que às vezes a gente acha que é uma coisa, mas não é, porque nós mesmos censuramos e passamos uma maquiagem para que a vida fique um pouquinho mais leve. Em 2016, foi feito um estudo da Faculdade de Michigan, nos Estados Unidos, avaliando o nível de empatia das pessoas. Foram pegos por profissionais de psicologia, psiquiatria, neurociência, comportamentais. Pegaram várias áreas de cientistas para avaliar determinados grupos de pessoas em 63 países. É um estudo recente, 2016. Grupo de pessoas em 63 países diferentes, 63 nações diferentes. E avaliaram o comportamento empático, que entra nisso que nós falamos. A empatia é a capacidade da pessoa se sentir como a outra está sentindo, perceber como a outra se sente, tá? Usaram esse conceito que eu te trouxe aqui da psicologia. E o Brasil, nós estávamos lá nessa pesquisa, felizmente. E aqui, não sei se você já ouviu, o brasileiro, né, quem viajou aqui já para o exterior deve saber, ter tido mais contato com isso. É o empático, é o acolhedor, é o nosso abraço, o brasileiro é quente, hahaha, né? Nós somos o oba-oba total, emoção pura, vem que aqui é o lugar mais acolhedor do planeta. Só que lá na pesquisa, quando foi avaliada de forma séria, o que é sério? Ver os resultados da empatia na prática, né? De 63 países, o Brasil ficou em 51.
Vou repetir, de 63 países avaliados, o Brasil ficou em 51. Tá vendo? O que isso significa? Que bater palminha, dar joinha, fazer dancinha, ficar com um risinho na cara, não tem nada a ver com ser empático. Pular mais ou menos carnaval não tem nada a ver com ser empático. Fazer mais ou menos churrasco não tem nada a ver com ser empático. Abraçar ou não abraçar com mais ou menos facilidade, ter contato maior ou menor fisicamente, não tem nada a ver com ser empático. Então, todo jeito que todo mundo descreve, né, visto socialmente, do Brasil, isso e aquilo, quando se trata de empatia, nosso país é horrível. Significa que nós não temos na nossa cultura esse comportamento de se colocar no lugar do outro. E aí vem o detalhe: criar ajuda. Ser empático não é olhar na televisão uma criancinha que foi abusada, nossa, eu senti a dor que essa mãe sentiu. Isso não tem nada a ver com empatia. Ser empático é ver aquilo e levantar a bunda e fazer alguma coisa para que um troço daquele não aconteça de novo, pelo menos próximo a você. É ajudar, é trabalhar, é servir. Empatia é trabalho. Quem é empata, quem sente o que o outro sente, não consegue ficar parado e ver a dor do outro. Não dá. É impossível. Impossível. Se você é empático, você sabe disso. E se você conhece alguém empático, você sabe disso. É impossível. Você se move automaticamente. Você não consegue deixar a pessoa daquele jeito. E tem uma diferença muito grande de ver uma reportagem de coisa triste e se comover, de ver um pedinte na rua e dar uma moedinha de R$1, de ser empático. São coisas diferentes, tá? Por isso eu falo para desmanchar a maquiagem. Quer construir relação saudável? É trabalho de verdade. Ah, não quer? Aqui não é lugar para você. Fica à vontade, vai ver influencer que vai falar alguma coisa mais agradável aí, que é mais gostosa de curtir, comentar, sei lá. Aqui não. Porque eu sei o valor que a empatia vai gerar na sua vida e os benefícios que você e todos aqueles que à sua volta, além daqueles que você ama, vão desfrutar disso e quão bom isso vai ser. Quão gratificante, quão glorioso isso vai ser. Quão benéfico, quão benevolente, quanta prosperidade isso pode gerar. Quantos benefícios na sua saúde mental e emocional isso vai impactar. Eu sei. E é por isso que eu trago como um pilar. Tá? Então aqui eu separei 3 tipos de empatia para te ajudar na construção desse processo. Primeiro tipo, né? Já que é difícil ser empático, vamos desmanchar que vai ficar mais fácil, beleza? Primeiro tipo, empatia cognitiva. Aí entra aquilo que eu falei que não é a empatia no começo. É eu conseguir pensar intelectualmente, racionalmente, entender o que aquela outra pessoa está passando. Perfeito. Entender o ponto de vista dela. Mesmo que ela seja diferente de mim, que eu tenha até preconceito de alguma coisa que ela fez ali, né? Que os meus valores, minhas crenças não batem ali com o que ela trouxe. Que eu tive dificuldade de tirar meu ego, eu estou muito egocêntrico aqui, não consegui olhar muito bem, mas eu consegui olhar o suficiente para entender o ponto de vista dela intelectualmente. Esse é válido como um passo, é uma parte de 3 para se construir empatia como um todo. E ele é o primeiro por quê? Porque ele é o mais fácil, é muito mais fácil nós fazermos visualizações intelectuais, cognitivas, né? Pensar racionalmente sobre. E ele é o mais comum. A maioria das pessoas que acreditam que são empatas, na verdade, elas só têm uma empatia cognitiva sobre a outra pessoa. Ah, isso é ruim? Não, é ótimo que você já tenha uma empatia cognitiva, mas só ela não vai te dar todos os benefícios possíveis de criar mais ajuda e amor através da empatia como um todo. Ela é uma parte. Parabéns, se tem, se sente. Mas vamos continuar. Vamos para a segunda parte. A segunda parte é a empatia emocional. Aqui já é um pouquinho mais difícil. Porque entender sentimentos é mais difícil. Como eu sei que é mais difícil? Vou dar um exemplo bem simples para você. Eu sou psicólogo, entrei na faculdade em 2004, formei em 2008,
sempre trabalhei, mas tenho clínica particular desde 2010. Bota no lápis aí. São quase 20 anos estudando psicologia, não é estudando comportamento no Google. Psicologia, pós-graduação, ciência, livro, que hoje tem guru para todo lado sobre comportamento, né? E eu, hoje, depois de todo esse tempo, eu pego atendo uma pessoa com transtorno depressivo moderado. E ela vem descrever o vazio que aquele transtorno traz nela. Depois de todo esse tempo, mais de 300 casos atendidos, só na clínica particular, eu ainda tenho dificuldade de entender os sentimentos dessa pessoa. Estou sendo honesto aqui com você. Por quê? Porque eu nunca tive depressão. Não é tão simples para mim entender algo que eu não vivi. Entende onde vai a coisa? Não é maldade, é meu trabalho. Eu sempre tento, me coloco da melhor forma possível. Mas mesmo assim é difícil. Considerando que na minha vida, desde 2004, pelo menos 8 horas por dia tem a ver com estudar psicologia e executar ela. Agora imagina quem nunca pensou sobre e não está nem aí. Para mim é difícil. Tá? Então, entender os sentimentos do outro requer muito esforço, muito contato, muito amor, muita humildade, amizade. Lembra dos outros pilares que você viu antes? Fica mais fácil. Então, dentro de um set terapêutico, seguindo o mesmo exemplo que eu te dei, eu consigo entender o sentimento do outro conforme os atendimentos vão passando e o vínculo terapêutico vai se firmando. Nós vamos desenvolvendo um contato de confiança maior um no outro. Isso faz com que, aos poucos, eu vá conseguindo ter um entendimento mais amplo do campo emocional dos meus pacientes. Sobre, principalmente, aquilo que eu não vivi. Qual que é o nome dessa? Humildade. Acabei de falar para você. Ó. Sou psicólogo há tanto tempo, tenho tantas pós-graduações, não sou bom da boca e entendo que não dou conta de entender determinados sentimentos. E provavelmente daqui 20 anos a fala não vai ser muito diferente. Não tem a ver com volume de conhecimento. Tem a ver para onde eu quero ir, quais resultados eu quero ter e para onde eu quero me desenvolver. Não precisa chegar num patamar absoluto de sei tudo e sou empata. Eu foco aonde eu preciso melhorar. E é esse o convite que eu faço para você. Nas percepções de cada aula dessa. Se convide a melhorar onde você visualiza que seja possível, tá bom? E esse é o segundo tipo de empatia. Naturalmente, porque ele é um pouquinho mais difícil que a empatia cognitiva. E aí a gente vai para o terceiro tipo, que é a empatia compassiva. Perceber. O que é empatia compassiva? É perceber o que o outro precisa para ser ajudado. Tá? Só isso. Só que tem uma vírgula aqui, presta atenção. Empatia compassiva é perceber o que o outro precisa para ser ajudado, vírgula, e ajudar. Você levantar sua bunda e ajudar. Percebeu? Empatia compassiva, perceber o que o outro precisa de ajuda e você levantar, parar a sua vida, pegar sua mão, seu pensamento, sua cognição, seus valores, sua capacidade, sua valia e ajudar. Você fazer. Percebeu que empatia já não é mais aquela coisa de sentar na TV e ficar triste com quem morreu de Covid? Aquilo é comoção. A dor do outro me comove. Eu não gostaria que a outra pessoa passasse por essa dor. Me comove. Não gosto. Empatia é isso aqui. É levantar e ajudar. Para levantar e ajudar fica mais fácil eu tendo um entendimento cognitivo e um entendimento emocional. Percebeu a diferença? Então é isso, pessoal. Esse é o sétimo pilar para construir um relacionamento saudável, a empatia.